Obrigado às meninas. Momento da gente ler a palavra, que eles abram a sua Bíblia no livro de Atos, no capítulo 17. Hoje as nossas crianças já estão lá em cima, então elas já subiram já logo no início do culto. Aí tem crianças espalhadas aí, nosso time está lá a posto já. Daqui a pouco elas vão estar também descendo para participar conosco. As nossas irmãs já estão lá atuando, ministrando o coração dos nossos pequenos. Atos 17, nós vamos ler a partir do versículo 16. Vamos estar orando ao Senhor, pedindo graça para as nossas vidas e também para a vida dos nossos pequenos que já estão lá em cima já cultuando ao Senhor. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Senhor. Fala por meio da Tua palavra. Fala, Senhor, a despeito das nossas limitações. Fala, Senhor, muito além do que a nossa capacidade, Senhor, cognitiva pode alcançar. Mas fala, Senhor, de maneira poderosa, como é próprio da Tua palavra. Que o Senhor venha produzir em nós aquilo que não há em nós, ó Deus. Que o Senhor venha produzir vida, santidade, cura, transformação, saúde espiritual. Que possamos enxergar, ó Pai, discernir aquilo, Senhor, que muitas vezes está oculto para os nossos olhos, ó Deus. Que o Senhor venha produzir mudanças profundas no nosso ser, ó Pai. Que seja, Senhor, uma manhã, um domingo, de algo novo que vem do céu para as nossas vidas. Pai, chegamos aqui, Senhor, às vezes cansados, chegamos, ó Pai, preocupados, chegamos às vezes indiferentes, ó Pai, meramente para cumprir, ó Deus, um ritual. Eu peço ao Senhor que o Teu Espírito Santo atue poderosamente nos nossos corações, para que possamos ser impactados com a Tua presença, com a Tua glória, com o Teu poder, com o Teu agir. Abençoa, Senhor, a vida das nossas crianças, que possamos, ó Pai, ser uma igreja onde as nossas crianças, ó Pai, elas sintam-se amadas, cuidadas, e desde pequenas, ó Pai, elas possam experimentar do Teu amor. Fala o coração delas. Ajuda, Senhor, a cada um de nós como pais, como família, Senhor, a dar continuidade, Senhor, a esse ensino no nosso dia a dia, nas nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 17, a partir do verso 16, diz assim: Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos, epicureus e estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: que quer dizer esse tagarela? E outros: parece pregador de estranhos deuses, pois pregava a Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao Areópago, dizendo: podemos saber que nova doutrina é essa que ensinas, posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, senão dizer, ouvir as últimas novidades. Então Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar, no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra,
havendo fixados os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que é a divindade, ou pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, Deus não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Quando ouviram falar de ressurreição dos mortos, uns escarneceram e outros disseram: a respeito disso, te ouviremos noutra ocasião. A essa altura, Paulo se retirou do meio deles. Houve, porém, alguns homens que se agregaram a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, o Areopagita, uma mulher chamada Dâmaris, e com eles outros mais. Amém. Queridos irmãos, nós atravessamos nos últimos anos uma situação que tem deixado assim, muitos cristãos incomodados, tanto no Brasil quanto praticamente em todo o mundo ocidental. O cristianismo ele vem perdendo a sua posição de domínio cultural na sociedade, uma posição que ele manteve durante séculos. É o que se chama hoje de sociedade pós-cristã. São padrões culturais de comportamento que nada tem a ver com o cristianismo, literalmente padrões anticristãos. Então, nós reparamos aí que coisas que há 30 anos, por exemplo, pareciam impensáveis, são consideradas normais atualmente. E tudo muda muito rápido. Você piscou e as próprias palavras elas vão ganhando um outro sentido. Não sei se você já parou e se viu nessa situação, mas de vez em quando eu me deparo com expressões que eu simplesmente não sei o que significa. Tá? Então, há um novo vocabulário para expressar coisas novas ou coisas velhas que antes não eram designadas. Então, do ponto de vista cristão, isso pode nos gerar assim, uma sensação de frustração, de derrota. Parece que eles estão ganhando e nós estamos perdendo. E aí, parênteses, né? Óbvio, irmãos, óbvio, e muito importante deixar claro que isso não quer dizer que toda pessoa que não é cristã, ela é uma pessoa que está intencionalmente contra o cristianismo. Não é isso que nós estamos dizendo. Todos nós aqui, você que está acompanhando em casa, eu, todos temos amigos, conhecidos, familiares, colegas, gente que a gente admira, gente que a gente ama, gente que nos faz muito bem e que não são pessoas cristãs. Então, todo ser humano, seja ele quem for, traz em si a imagem de Deus. Todos estão sob a influência da graça comum do Senhor. E Deus usa pessoas para nos abençoar, pessoas que nem sequer sabem que estão sendo usadas por Deus e às vezes nem mesmo acreditam em Deus. Então nós não estamos aqui julgando pessoas. Estamos aqui olhando a nossa relação com a sociedade. Porque a sociedade está mudando. E também está mudando a maneira como o mundo olha para o cristianismo. E a pergunta é, como é que a gente interage com um mundo que não gosta da gente? Como é que a gente interage com uma cultura que ela é potencialmente hostil ao cristianismo? Para alguns setores da sociedade, simplesmente, tudo de ruim que existe no mundo tem a ver com o cristianismo e especificamente com a igreja evangélica, né?
Então, o que parece ser evangélico é você ser culturalmente atrasado, fundamentalista, machista, misógino, racista, intolerante, preconceituoso e tudo mais que você possa imaginar. O lance é que, na história do cristianismo, isso não é novidade. Talvez seja novidade da nossa geração, mas não é novidade quando a gente olha para a palavra de Deus. E aí, quando a gente desconhece, né, essa história, a gente fica numa situação constrangedora. Alguns até podem se sentir envergonhados do seu cristianismo. O que eu vou dizer? O que vão dizer de mim nesse lugar, nessa situação, se eu disser que sou cristão, se eu disser que eu sou evangélico, que eu creio na Bíblia, que eu creio em Jesus, que eu vou à igreja, que eu luto contra o pecado? O pecado parece, ou ao que parece, pecado é ser evangélico. E para piorar, né, tem aqueles evangélicos que não ajudam a gente, né? A galera que joga contra a causa. Aí você é obrigado a dizer que é evangélico, mas o evangelho que você crê e prega não é aquele, né? Nada tem a ver com esse ou com aquele. Imagine a dificuldade de quem está fora da igreja para entender isso, né? Isso nem a gente entende, né? E aí, outra coisa que piora o problema é quando a política entra na mistura. E a impressão que eu tenho é que todo mundo odeia a igreja, né? Uns ficam com raiva das igrejas que se envolvem demais na política. Outros ficam com raiva da igreja que se envolve de menos. E aí todo mundo luta contra a gente. E nós lutamos contra nós mesmos. E ninguém mais lembra nem do evangelho, nem da missão. Então, queridos, esse cenário que ele é meio assustador, meio intimidante, assim, é o mesmo cenário cultural dos apóstolos, de Jesus e de todo o Novo Testamento. Isto é, o cristianismo surgiu, né? Cada página que você lê aqui do Novo Testamento foi escrita em uma sociedade que, em muitos sentidos, era muito mais desafiadora que a nossa, muito mais complicada, complexa que a nossa. Era um mundo de pluralismo religioso, com centenas de deuses, templos e rituais, assim, espalhados na rua. Um mundo de pluralismo sexual, com uma ética altamente liberal. Um mundo sem nenhum tipo de democracia. Um governo que era absolutamente anticristão, ditatorial e que se considerava divino. E que deveria não só ser obedecido, mas cultuado e adorado. Então, por incrível que pareça, nós temos uma vantagem. Por quê? Nós temos 27 livros, o Novo Testamento, que foram escritos em um contexto onde o cristianismo era, na verdade, a minoria. Então, quando alguém pergunta assim, poxa, como é que eu vou viver o evangelho? Como é que eu vou viver a missão na sociedade de hoje, nesse mundo tão difícil? Como é que eu vou desenvolver a relação entre o evangelho e outras religiões? O que o evangelho tem a me dizer sobre essa cultura que muitas vezes é hostil? Para todas essas questões, o Novo Testamento tem resposta para a gente. E a gente vai para o texto de Atos, capítulo 17. O apóstolo Paulo estava aí na sua segunda viagem missionária. Ele chega na cidade de Atenas, na Grécia. Você já ouviu falar de Atenas? A famosíssima cidade de Atenas. Imagine você que já naquela época, 2000 anos atrás, Atenas era uma cidade antiga e famosa, né? A cidade dos deuses, dos filósofos, Platão, Aristóteles, Sócrates e toda essa galera. Não era a cidade mais rica ou mais poderosa, mas era certamente aquela que mais impressionava pelas construções, a arquitetura, a estética, os teatros, os templos, as estátuas. Então, o que é interessante notar, né, como a gente sempre fala, você precisa prestar atenção no que a Bíblia diz e naquilo que ela não diz. Então, veja que o texto não diz assim que Paulo ficou muito impressionado com a beleza da cidade. Não é que ele achou a cidade feia, mas não é isso que mais lhe chamou a atenção. O texto diz que no coração de Paulo, o espírito dele sentiu uma revolta
em face da idolatria dominante na cidade. Literalmente, Paulo ficou indignado com a situação espiritual, religiosa dos habitantes de Atenas. Aquilo mexeu com o seu estômago. E aqui, irmãos, nós temos assim o nosso primeiro ponto para pensar essa relação entre evangelho, missão e a cultura ao nosso redor. Nós precisamos ter uma percepção espiritual da cultura. Eu preciso olhar ao meu redor e ver, além das construções, além da história, além dos grandes poetas, dos grandes pensadores, eu preciso perceber a situação espiritual que nos rodeia. Eu preciso prestar atenção ao coração das pessoas. A conexão que existe entre o que elas falam e o tipo de espiritualidade que elas possuem. Porque, como já falamos aqui, queridos, outras vezes, não existem áreas neutras. Todas as áreas da existência, explícita ou implicitamente, trazem algum tipo de espiritualidade. Você pode não perceber, mas toda espiritualidade traz consequência para cada área da sua vida. Eu posso estar falando de tecnologia, direito, cinema, música, esportes, astronomia, culinária, educação, empreendedorismo, área médica, o que for. Na hora de você pagar as contas, namorar, casar, criar filhos, na hora que você vai postar vídeos e fotos nas redes sociais, nos seus momentos de lazer, na hora que você escolhe a roupa que você vai usar, que você vai comprar, todas as áreas da existência refletem, explícita ou implicitamente, algum tipo de espiritualidade. E toda espiritualidade traz consequências para a maneira como eu vivencio as áreas da minha vida. E acrescento, a suposta porque de fato não existe, mas uma suposta ausência de espiritualidade já é uma escolha espiritual que nos afeta. Então, o texto diz que Paulo estava ali andando pela cidade, após alguns dias, andando, conversando, observando. Ele começa todos os dias, na praça e também nas sinagogas, a falar de Jesus, falar da ressurreição. Então aquilo chama a atenção, porque era uma mensagem nova. Ninguém nunca tinha ouvido falar sobre aquele Jesus, aquela mensagem, aquela história. Então, os filósofos, galera, a nata da sociedade, epicureus, estoicos, chamam Paulo para uma conversa. Poxa, uma espécie de um debate acadêmico. Vem cá, apresenta para a gente aí, explica para a gente com calma isso aí que você está apresentando. E aí no versículo 22 nós temos o início desse discurso. E aí, queridos, você vai perceber algo muito interessante. Se você olhou o versículo 16, o início do texto, Paulo estava indignado com a idolatria da cidade. Agora, quando você vai para o versículo 22, quando Paulo começa a expor isso àquela galera, Paulo começa uma exposição de forma toda respeitosa, educada, muito tranquila. O que nós percebemos aqui? Paulo ficou indignado com a idolatria da cidade. Mas ele não estava indignado com os moradores da cidade que praticavam idolatria. Há, queridos, aqui uma grande e importante diferença. Paulo não saiu quebrando templos e altares de ninguém. Paulo não saiu xingando e jogando pedra nos participantes daqueles rituais. Paulo não começou a sua fala dizendo que todo mundo ali ia para o inferno. Indignado com a idolatria, ele começa a apresentar o evangelho de maneira calma, cuidadosa, respeitosa, bíblica. Infelizmente, irmãos, muitos cristãos entendem errado o evangelho e a missão. E aí a gente cai em dois extremos. Existe o extremo da indiferença ingênua.
e existe o extremo da oposição raivosa. Então, vamos falar desses dois extremos. A indiferença ingênua está em eu olhar para a situação que me rodeia e não perceber a realidade espiritual. Então, imagine você lá andando em Atenas, sabe? Você está em Atenas, cidade dos filósofos, berço do mundo ocidental, berço da democracia. Mas ninguém, né? Você faz ensino médio, você faz faculdade, alguém vai falar ali de filósofos gregos. Então, um lugar sofisticado, mas do ponto de vista do Evangelho, um lugar dominado pela idolatria. Porque do ponto de vista do Evangelho só existe um Criador. E somente diante dele nós devemos nos prostrar e adorar. Qualquer outro caminho, qualquer outra opção religiosa diferente disso me levará para longe do verdadeiro Deus. Promoverá uma espiritualidade falsa, distorcida, que não produz salvação. E é isso que a Bíblia chama de idolatria. Então, a nossa sociedade, ela, obviamente, produz muita coisa boa. Com inteligência, pesquisa, trabalho, arte, beleza, e até com boas intenções, coisas que nos ajudam. Mas, veja você, inteligência, pesquisa, trabalho, arte, beleza, boas intenções, não transformam a condição espiritual do ser humano. Note, para Paulo o problema não era a ausência de religião. Ao contrário, ele começa dizendo, olha, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Não faltava religião em Atenas, não falta religião no Brasil no século XXI. Tanto lá quanto cá, falta comunhão com o verdadeiro Deus, com o Criador através do seu Filho Jesus Cristo. Falta evangelho. Sabe, o que falta é evangelho. Então eu não posso ser ingênuo em relação à cultura ao meu redor, porque senão eu deixarei de viver a missão. Se estivesse tudo bem com os atenienses, por que, afinal de contas, pregar o evangelho para eles? Poxa, gente inteligente, uma cidade com uma história longa, religiosos. Por que eu vou ficar na praça pública todos os dias apresentando a mensagem de Jesus? Se está tudo bem com os brasileiros, por que a gente vai ficar anunciando o evangelho? Afinal, tem tanta religião, todas as religiões são iguais, todos os caminhos levam a Deus. Qual é o sentido de eu ficar falando de Jesus? Qual é o sentido de eu ficar orando pelos meus amigos? A falta de percepção espiritual em relação à sociedade, à cultura, nos faz perder de vista a missão. E aí, quando a gente perde de vista a missão, irmãos, nós perdemos de vista o propósito de sermos igreja. Seremos engolidos pela cultura, porque não temos nada a oferecer. Ora, a nossa missão é proclamar, testemunhar o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O poder de Deus que transforma o coração das pessoas, que transforma espiritualmente o ser humano, porque o poder de Deus revela-se no Evangelho, e através do Evangelho, o Espírito Santo muda a realidade do nosso ser. Então as pessoas precisam de quê? De Evangelho. Se perdemos de vista que a nossa missão é o Evangelho, nós teremos que encontrar um outro propósito, né? Nós podemos ser, sei lá, um espaço de entretenimento, um espaço motivacional, podemos ser aí uma organização para ajudar nas causas sociais, enfim, podemos ser várias coisas, mas não seremos igreja. Note, essa não foi a atitude de Paulo dos primeiros cristãos. Eles não tinham o pudor de chamar idolatria a idolatria.
eles não se sentiam incomodados diante de uma cultura que era predominantemente idólatra. O próprio Estado e o governo eram idólatras, oficialmente idólatras. E diante de tudo isso, eles pregavam Jesus como único caminho para Deus. O Deus, como diz o texto, que ressuscitou Jesus dentre os mortos, estabeleceu um único, através do qual um dia nós seremos julgados. E o nome dele é Jesus de Nazaré. A esperança para aquelas pessoas estava no Evangelho, na conversão ao verdadeiro Deus revelado em Jesus. Então nós não podemos ser indiferentes e achar que está tudo bem, e achar que basta algo que parece inteligente, algo que parece coerente, algo que parece muito bom, algo que parece muito belo. Mas a aparência de bondade, a aparência de beleza, a aparência de coerência intelectual não são suficientes do ponto de vista do Evangelho. Agora, tem um outro extremo, né? Primeiro é a indiferença que acha que está tudo, afinal, está tudo bem, porque afinal o pessoal é legal, é inteligente. O segundo extremo é a oposição raivosa, é a galera que olha para todo mundo com ódio, com raiva, com preconceito e com discriminação. E é óbvio, irmãos, assim, a gente não precisava nem ter que explicar isso, porque não é a maneira como nós devemos olhar para a sociedade. Não foi assim que os cristãos do Novo Testamento olharam. E é óbvio também que não existe missão, veja você, não existe missão se não houver um amor sincero por aqueles que precisam ser alcançados. Missão é o quê? Missão é o compromisso de proclamarmos a mensagem do Evangelho, a mensagem, e testemunharmos as obras do Evangelho. Então eu anuncio a mensagem e eu testemunho as obras do Evangelho. Ou seja, no coração da missão está o Evangelho. A missão existe em função do Evangelho. E no coração do Evangelho está o amor por aqueles que precisam ser alcançados. Note, o primeiro missionário foi Jesus Cristo, irmãos. Deus Pai o enviou para salvar a humanidade. O que motivou esse envio? Amor. Deus tinha duas opções, né? Ele podia mandar todo mundo para o inferno, que é o que a gente merecia, ponto, acabou. Ou também podia ficar indiferente, deixa essa raça aí sofrer, e eles sofrem, né, as consequências dos seus próprios erros. Também merecíamos. Mas Deus não escolheu nem a condenação, nem a indiferença. Ele decidiu pelo amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então, de um lado, nós temos um Deus santo, poderoso, infinito, criador. Do outro, a humanidade pecadora, corrompida, rebelde. Nós não fomos até Ele. Nós não pedimos pela vinda dEle. Ele veio. Por quê? Por amor. Eu e você que não merecíamos nada. Deus te amou. Com um amor assim extravagante, um amor que é absurdo, um amor que é sem limites, um amor demonstrado na entrega do próprio Filho de Deus, na cruz do Calvário, como sacrifício, para que nós tivéssemos perdão, libertação, reconciliação, vida e salvação. E a gente vai para a história, queridos, a história dos primeiros cristãos. Ora, como é que os primeiros cristãos, veja você, começaram a fazer diferença naquele mundo hostil ao Evangelho? Demonstrando amor pelos não cristãos. Veja, naquela cultura, né, na cultura predominante, na antiguidade, na cultura greco-romana da época, a ideia predominante era que a gente deve fazer o bem apenas àqueles que são iguais a gente. E mesmo assim, sempre tem aqueles que são mais iguais do que outros, né? Então, o judeu vai fazer o bem para o judeu e que morram os outros, né?
O romano para o romano, o grego para o grego. Criança, mulher, doente, estrangeiro, nem como gente é contada, né? Então você imagina. Os primeiros cristãos quebram essas barreiras culturais, religiosas, raciais, econômicas, políticas, cumprindo o mandamento de Jesus. O meu próximo é aquele que eu devo agir com caridade. É aquele que está no meu caminho, aquele que está ao meu alcance. Ora, então as pessoas começam a se perguntar, que povo é esse que age com amor para com aqueles que os desprezam? Que povo é esse que age com caridade para com aqueles que os perseguem? Que povo é esse que age com gentileza, com generosidade, com aqueles que nada lhe podem dar em troca? Esse é o povo do Messias. Esse é o povo de Jesus. As obras chamam atenção para a mensagem. As obras não substituem a mensagem. As obras, elas são conexão, elas são ponte, para que as pessoas abram os seus corações e os seus ouvidos para ouvir o que você tem a falar. Né? Aquela história, a gente não prega com a vida, esqueça isso. Na verdade, você vive para pregar. Ou seja, a sua vida precisa chamar a atenção do outro para lhe dar, para lhe credenciar a ser ouvido. Porque se a sua vida for esdrúxula, certamente, dificilmente a pessoa vai, né, querer ouvir alguma coisa de você. Mas se você agir com gentileza, generosidade, caridade, amor, atenção, essa pessoa vai parar para te ouvir. E foi assim que aconteceu. E a gente vai para a história das missões e vemos que os verdadeiros missionários são aqueles que desenvolvem, note bem, uma relação de respeito, de identificação, de amor com o povo ao qual eles estão servindo. É gente que ora, trabalha e se sacrifica não só para pregar a mensagem, mas para testemunhar o evangelho em ações. E por esse motivo eles são admirados, respeitados, amados. Mesmo, veja você, mesmo quando a conversão não acontece. E aí chegamos ao século 21 e parece que alguns cristãos seguem outro caminho. Nós queremos fazer o bem apenas aquelas pessoas que na nossa visão merecem. Tá? Então, fulano merece que a gente haja com caridade para com ele. Nós trocamos a evangelização pelas discussões nas redes sociais. Simplesmente, irmãos, nós não conseguimos mais amar os pecadores. Nós estamos como Jonas, sentado debaixo da árvore, torcendo pelo fogo do céu sobre a cabeça dos pecadores. E quase que ficamos tristes quando alguns se convertem. Ah, pastor, mas eles não gostam da gente. Ah, pastor, mas eles, poxa, ó, você viu o que fulano fez? Você está vendo o que fulano está fazendo? Pois é. Eles precisam ser alcançados pela graça. E nós não enfrentamos o mal com o mal, mas vencemos o mal com o bem. Ser cristão é fazer o bem, inclusive aqueles que nos perseguem. É a última bem-aventurança de Jesus. Bem-aventurados sois vós, quando fordes perseguidos por causa da justiça. Eu sei que é muito difícil, mas é o que Jesus falou. Então tem alguma coisa muito errada, irmãos. Muito errada quando a gente não consegue amar os nossos vizinhos, sabe? E a gente não faz nenhum esforço por isso. O DNA da nossa igreja fala da gente amar a nossa cidade. As pessoas olham para isso assim, poxa, pastor, fala sério, né? Como é que vai amar essa cidade? E aqui,
Quando a gente fala de amor, a gente está falando de você se importar, de você ter empatia pelo outro. E talvez ver no outro algo que ele mesmo não vê. Então você vê nele algo que ele nem se dá conta. Que ele é a imagem de Deus. A graça de Deus pode mudar a vida dele. Então, né, para usar a linguagem do esporte, do futebol, você vê no outro o ponto futuro. Você não vê quem ele é. Você vê o que ele pode se tornar. Não por você, mas pela graça de Deus. E aí a gente precisa enfrentar esse ponto com honestidade, queridos, sabe? Honestidade. Sem hipocrisia, né? É uma coisa que a gente bate bastante na tecla aqui na igreja. Seja honesto com a sua vida espiritual, com o estado do seu coração. A desonestidade, né, não te leva a lugar algum. Seja honesto e diga assim, eu não me importo com as pessoas. Sabe? E a cultura que a gente vive nos estimula essa indiferença. Então, a cultura que a gente vive nos estimula a desconfiança do outro, ao individualismo, a uma cultura de raiva, a uma cultura de ofensa, a uma cultura de violência. Então, eu preciso reconhecer que eu sou influenciado por essa cultura. Agora, errado é quando eu me acomodo nisso. Então eu preciso orar por isso. E colocar essa questão diante do Senhor. Porque no centro do Evangelho está o amor de Deus pelos pecadores. O amor de Deus pelos pecadores. Paulo entendeu isso muito bem quando ele vai dizer, olha, Deus ama os pecadores, dos quais eu sou o pior. Sabe, você teria condições de, sinceramente, não é da boca para fora de forma hipócrita, sinceramente dizer que você é o pior pecador? Que, olha, você não é melhor do que ninguém? De que, na verdade, os outros pecadores são até melhores do que você? Você consegue compreender o que isso significa? Essa quantidade de gente, tem muita gente ruim no mundo, a gente sabe, muita gente ruim. Mas você é o pior dos pecadores? Não tem ninguém pior do que eu não sou melhor do que ninguém. Mas o que eu tenho foi Deus que me deu. Então esse é o ponto. Se tem alguma coisa de boa em mim, foi Deus que me deu. Ele me amou antes de eu amá-lo. E esse amor me alcançou, então eu sou constrangido a proclamar esse amor aos que ainda não experimentaram. Paulo vai dizer, ai de mim se não pregar o Evangelho. Sabe, eu não tenho outra opção, não tem outra alternativa. Quando eu entendo o Evangelho, não há outra forma a não ser viver a missão. Pregamos o Evangelho porque experimentamos esse amor. Amamos o Evangelho, porque nele experimentamos o amor de Deus, e esse amor transformou nossas vidas. Deus amou gente como eu, Deus ama gente como você, Deus ama os piores pecadores que estão ao nosso redor. E aí cabe a mim e a você, e essa é a missão, demonstrar o amor de Deus em palavras e ações. E aí na sua cabeça, eu sei que talvez você já esteja assim, se defendendo, se justificando, assim, pastor, isso na prática é impossível, né? Eu não estou negando que seja muito difícil. Sabe? É muito difícil. Mas, como também já falei isso aqui alguma vez, as coisas difíceis também devem ser buscadas. As coisas difíceis também devem ser alvos das nossas orações. As coisas difíceis, se são coisas da palavra, se são coisas que Deus colocou para a gente não pode se esquivar delas com a desculpa de que é difícil, porque Deus conhece a nossa realidade. Então, eu queria que você se concentrasse em um ponto, sabe? Para tentar te ajudar, tentar me ajudar também. Então, a gente não vai conseguir naturalmente resolver todos os problemas do mundo, nunca, né?
O ponto aqui é, primeiro, você se importar com a situação espiritual das pessoas que estão ao seu redor. Eu vou me importar com aquilo que importa para Deus. E Deus se importa com pessoas. É a lição que Deus falou para Jonas, inclusive, né? Jonas estava indignado com a da árvore. E Deus fala com Jonas, então, Jonas, está aí revoltado com uma árvore que você não plantou, não fez crescer, não cuidou dela, mas você não está nem aí para os milhares de habitantes de Nínive. Eu me importo com eles. Você precisa se importar com os seus vizinhos, com as pessoas que você convive, com seus colegas de trabalho, da faculdade, da escola, gente que está ao seu redor. E aí, porque eu me importo, eu vou fazer o que está ao meu alcance. Não dá para fazer tudo, não dá para fazer para todo mundo, mas eu posso orar por algumas pessoas. Sabe, eu posso emprestar o meu ouvido para ouvir algumas pessoas. Eu posso abrir um espaço na minha agenda para estar mais próximo de algumas pessoas. Eu posso tentar ser um pouco mais gentil, ser um pouco mais educado com outras pessoas. E eu posso, eventualmente até, falar de Jesus para algumas pessoas. E veja, para muitos outros, nós vamos abençoar através da igreja. Mais uma vez, a gente tem que sair dessa obsessão que nos leva ao individualismo, ou que o individualismo nos leva a uma ideia de que nós seremos os salvadores. O projeto de Deus é comunitário, o projeto de Deus é reino, e o projeto de Deus envolve a igreja. Então os ministérios da igreja, as ações da igreja chegam e tocam em pessoas que talvez você nunca imaginou. E talvez você nunca terá a oportunidade de conversar. E talvez você seja uma pessoa tímida, né? Então a gente fala de falar do evangelho, né? Todas as vezes nos núcleos sempre vai ter alguém que fala assim, pastor, eu não sei falar do evangelho. Talvez você seja uma pessoa tímida, talvez seja introvertido, talvez a ideia de falar com outras pessoas deixa você aterrorizado. Mas você pode orar por essas pessoas. Você pode falar com Deus a respeito delas. Porque no final das contas, quem vai fazer a obra é Deus. E você pode abençoá-las, veja você, através do seu serviço na igreja, com a igreja. Porque aí, note bem, quando a gente tem essa visão, nós servimos na igreja com amor por aqueles que serão tocados e alcançados por aquilo que realizamos. Então, talvez eu vou desenvolver um ministério na igreja e você não vai falar com ninguém, sabe? Mas você vai ser instrumento de Deus para abençoar centenas, milhares de pessoas que serão abençoadas por aquele serviço, por aquele ministério. De modo que a questão central é o amor por aqueles que estão ou que precisam ser alcançados pelo Evangelho. É entender que o que fazemos dentro da igreja não é um serviço para a igreja. Compreende isso? Nós não estamos aqui para servirmos uns aos outros apenas. Nós estamos aqui para servirmos aqueles que serão alcançados. Gente que está perto e longe da gente. Gente que mora aqui, que mora lá e que mora em outros países. Agora, quando eu me importo com a vida deles, isso faz com que eu sirva de forma diferente. Porque um dia Deus se importou com a minha vida. Porque um dia Deus colocou pessoas que se importou comigo. Por isso a missão, seja quando você fala de Jesus com alguém, seja quando você ora, seja quando você simplesmente dá um bom dia, um Deus te abençoe, seja quando você serve nos ministérios da igreja, a missão, ela é movida pelo entendimento do amor de Deus por nós, do amor de Deus pelos outros.
Para fechar, como é que terminou essa jornada missionária de Paulo? Veja, está aí no versículo 32. Quando ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneceram. Então, como diz aí na tradução, teve uma galera que zombou. Tá de brincadeira, Paulo. Isso é maluquice. E teve gente que creu. Então, voltando à nossa relação com a cultura, muitos continuarão zombando da igreja, muitos continuarão criticando a igreja, muitos continuarão ridicularizando os cristãos. E nós continuaremos orando por elas, e nós continuaremos demonstrando o amor de Deus por elas. A sociedade muda. O evangelho não pode mudar. A sociedade, ela pode ficar extremamente negativa em relação à igreja. A igreja não arreda o seu pé do evangelho. O nosso padrão é o padrão Jesus Cristo de qualidade. Crendo que pessoas, como naquele dia, uns zombaram, outros disseram que outro dia conversariam, mas teve gente que foi transformada, gente que foi liberta, gente que foi curada, gente que foi convertida. Como aqui. Tem gente, neste momento, tem gente sendo tocado pelo Evangelho, pelo Espírito, pela Palavra de Deus, pelo poder do Senhor. E é por isso que a gente tem a percepção de que Deus está presente no nosso meio. E enquanto Jesus não voltar, essa é a nossa missão. Então, eu queria chamar você para orar, fechar seus olhos, colocar sua vida diante de Deus e pedirmos ao Senhor graça. Pedimos discernimento espiritual. Nós falamos aqui de 2 pontos muito importantes. Que você tenha discernimento espiritual, que você tenha amor por aqueles que precisam ser alcançados. Que você não se distraia, que você não se confunda, que você não seja ingênuo e que você não ache que está tudo bem, porque não está tudo bem. Inteligência, sofisticação, beleza, boas intenções não são suficientes. Então eu preciso olhar e perceber a idolatria que existe ao meu redor. Eu preciso olhar e perceber a situação espiritual das pessoas que estão ao meu redor. Mas não para ficar indignado com as pessoas, mas para demonstrar o amor por elas e para fazer através desses atos de amor oportunidades para que elas ouçam a mensagem do Evangelho. Mensagem que pode ser falada por você, ou talvez vai ser falada pela igreja, talvez vai ser falada numa devocional, talvez vai ser falada numa pregação. A mensagem vai chegar. Mas você tem um papel importante nesse processo. E você precisa se entender nesse processo. Porque se o Evangelho te alcançou, se Deus se importou com a sua vida, se Deus te amou com esse amor extravagante e absurdo, se você está debaixo dessa graça superabundante, a gente não tem opção. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu não tenho opção. Não tenho alternativa. O Evangelho me impulsiona a missão. Agora, existe o jeito certo e errado de fazer a missão. Não é sobre você salvar todo mundo, é sobre você fazer a sua parte.
É sobre você se entender nesse movimento. Vamos falar com o Senhor. Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, ó Pai, se importa com a gente. Não temos nada a oferecer ao Senhor. Não temos nada para dar ao Senhor. Na verdade, o que temos, ó Pai, são misérias e misérias e misérias, e mediocridades, e pecados, e tantas coisas sujas. Mas apesar de tudo que temos, que somos, que pensamos, que fazemos, que falamos, que sentimos, o Senhor que é santo ainda assim nos ama, Senhor. Não faz sentido o seu amor, ó Pai, mas é real. E é real a ponto que o Senhor enviou Jesus Cristo, Senhor. Por amor, o Senhor deu o seu próprio Filho por nós. Então o teu amor por nós não são palavras, o teu amor por nós está demonstrado na cruz, ó Deus. Pai, perdoa o nosso pecado, Senhor. Porque somos tão egoístas. Experimentamos esse amor, ó Pai, mas não o compartilhamos. Perdoa, Senhor, os sentimentos ruins que temos no nosso coração. Sabemos, ó Pai, da dificuldade que é viver, Senhor, num ambiente onde o mundo luta contra a gente, em vários níveis. Dá-nos, ó Pai, um coração que fique realmente, ó Deus, tomado, Senhor, pela Tua graça, transformado, Senhor, pelo Teu amor. E que Teu amor, ó Pai, dentro de nós, seja tão transbordante, Senhor, que não haja espaço, Senhor, para mágoas, ressentimentos. E que possamos olhar o outro, ó Deus, de maneira diferente. Que o nosso olhar pelo outro seja determinado pelo Evangelho, Senhor. E que possamos, ó Deus, movidos pelo Evangelho, movidos pelo agir do Teu Espírito, movidos, ó Pai, pela graça que continua fluindo do Teu trono sobre nós, possamos, ó Pai, demonstrar o Evangelho em ações. Orar pela transformação espiritual daqueles que estão ao nosso redor. E dar a nossa contribuição, Senhor, para que as pessoas deem um passo na direção da Tua graça. Seja com um simples sorriso, seja com uma simples conversa, uma simples atenção, seja pelo nosso serviço na igreja, pelos nossos ministérios, pelo trabalho dos nossos times, seja falando com elas, seja orando por elas. Ó Pai, nos ajuda, Senhor, a contribuir para que vidas, ó Pai, sejam resgatadas, redimidas, transformadas. Pai, ajuda-nos a não nos entristecer, nem se enraivecer diante daqueles, ó Pai, que como Paulo, ou com Paulo zombaram, ridicularizaram, em outros momentos perseguiram. Lava o nosso coração, Senhor. Lava o nosso emocional, o nosso mental. Renova-nos, ó Pai, para que não possamos não ser reativos, ó Deus, devolvendo mal com mal ou desejando o mal, mas possamos, ó Pai, ser configurados nesse amor revelado na cruz, ó Deus. Honestamente, ó Pai, nós apresentamos ao Senhor toda a nossa indiferença, todo o nosso egoísmo. Apresentamos ao Senhor sentimentos ruins que temos em relação a algumas pessoas. Apresentamos ao Senhor, ó Pai, tudo que dentro de nós muitas vezes nos impede de fazermos a missão. Muitas vezes uma visão da igreja, Senhor, que é uma visão da igreja para nós mesmos. O desejo, Senhor, de que a igreja exista para nos agradar. Senhor, vá transformando a nossa visão. Vá trabalhando a nossa mente, ó Pai. O Senhor é o Deus que pode mudar a nossa mentalidade.
abrir os nossos olhos, alargar nossa visão. Não é com palavras, ó Deus, é pelo poder do Teu Espírito. Em nome de Jesus, ó Pai, faz com que esta igreja, com que esta comunidade possa, Senhor, seguir profundamente impactada pelo Evangelho, apaixonada pelo Evangelho, Senhor, e vivendo, Senhor, de forma radical, comprometida e intensa a missão, que não é nossa, é do Senhor, e o Senhor nos deu, e o Senhor nos entregou. Que assim seja, Senhor, na vida de cada um de nós, que assim seja em tudo que fizermos como igreja, Senhor, e que vemos as pessoas, ó Pai, que estão ao nosso redor, que nos acompanham, Senhor, pela internet, que recebem devocionais, os nossos alvos missionários, pessoas pelas quais nós oramos, pessoas que nós temos convidado, pessoas que estão ao nosso redor, possam ser impactadas e possamos ver o Teu poder transformando vidas e possamos celebrar, ó Pai, o Deus que está vivo, resgatando pessoas e levando pessoas, ó Pai, do império das trevas e trazendo elas para o reino de luz. E que possamos, ó Pai, nos alegrar e que possamos celebrar como Cristo ensinou, Senhor, as almas, ó Pai, que estão sendo festejadas no céu. Que possamos festejar, ó Pai, aquilo que o céu festeja. Que possamos nos alegrar com aquilo que o Senhor se alegra. Que possamos nos importar com aquilo que o Senhor se importa. E que essa seja a nossa visão. Em nome de Jesus. Amém.